A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa tarde, como vocês estão? Então, Rogério Costume dando início aqui mais uma série de 6 mensagens. Hoje nós estamos começando com os vídeos do tamanho normal, padrão no YouTube, Porque na última semana, no último dia da semana, no domingo, nós gravamos apenas shorts, então não foi possível gravar isso aqui, gravei apenas um. Então nós vamos iniciar aqui hoje com esse vídeo tamanho normal, padrão, do YouTube. A primeira das 6 mensagens hoje, nessa tarde, está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 60 ao versículo 71, assim nos diz a palavra do Senhor Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Meus amados, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Isso aí, esse é o tema. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E você poderia perguntar de que formas veio esta palavra até nós. Pois não. Está aqui, se você verdadeiramente deseja agradar a Deus, terá poucos amigos. Sabia disso? Você que é um servo de Deus, vocacionado, que Deus tem uma bênção na sua vida, você tem muitos amigos? Se você tem, parabéns. Essa não é a minha experiência. Eu vou te falar aqui por que Deus nos dá essa mensagem nessa tarde. Eu estava analisando uma situação que tenho vivido e comecei a contabilizar as pessoas que me abandonaram nesses últimos meses, especialmente quando nós começamos, o canal já faz um pouco mais de 2 anos, pessoal? E cheguei à conclusão que são muitos, por isso esse tema. Então o Senhor me levou àquele que deveria ser o nosso maior exemplo a ser seguido, que esse mundo já conheceu, Jesus de Nazaré. Apesar de tudo que Jesus operou, inúmeros sinais e maravilhas, a própria Bíblia diz que nem mesmo todos os livros desse mundo seria capaz de descrever todos os sinais e maravilhas que Jesus operou. Então ele deveria ter milhões de seguidores, de amigos no decorrer do seu ministério, correto? Negativo. A própria Bíblia faz questão de frisar que por causa da sua palavra, do seu ensino, muitos já não andavam mais com ele. Porém, muitos dos que abandonaram Jesus o fizeram porque Jesus só sabia falar uma coisa, pessoal. Uma coisa, a verdade. Ele falava a verdade. Seja para a multidão, pode notar, seja para os fariseus, escribas, seja para o seu discípulo Pedro. Uma vez ele falou para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás. Que palavra, hein? E Pedro era um dos chegados, Sempre estava ali questionando. Pessoal, então vamos lá então para a palavra. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, 60 a 71. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: ouvindo isto o quê?
Quando ele falava que em todo esse capítulo 60, você vai ver que ele falava de diversos assuntos, e no final ele falava do pão vivo que desceu do céu, falava do maná. E ele, quando ele fala do pão que desceu do céu, ele faz menção ao maná que Moisés deu para o povo ali no deserto. Ele está falando dele mesmo, o pão, né? Aí quando ele fala, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. O que é isso? Que palavra dura é essa? Comer a carne e subir o sangue? Está falando que de uma identificação que você e eu como cristãos devemos ter de Jesus. Jesus deve estar em nós e nós em Jesus. Isso é comer a carne e beber o sangue. Se alimentar de Jesus, que é vida eterna. Comer do pão vivo, que é Jesus. Então, com esse discurso, a Bíblia diz que muitos ouvindo esse discurso já não andavam com ele, né? Porque eles falaram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Versículo 63, né? A gente não pode abordar cada versículo, senão nós vamos estender demais o nosso tempo. Vocês sabem que é limitado, né? Nós temos um tempo limite aqui, entre 10 e 15 minutos, por enquanto, mas mais adiante já falamos que vai aumentar esse tempo, pessoal. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Interessante, um dia desse eu estava comentando com um colega meu, companheiro, colega, amigo, pastor, e até falei essa palavra para ele, né? Por causa de uma doutrina que é pouco conhecida, que é consulta à palavra, que eu espero que você conheça aqui e pratique. Eu falava para ele que as palavras de Jesus são Espírito e vida. Ora, se a palavra de Jesus é Espírito e vida, se a Bíblia é a boca de Deus falando para você, por que não consultar o Senhor, a palavra, decisões da sua vida? Pessoas que conhecem essa doutrina têm experimentado bênção na sua vida, livramento. Às vezes quer fazer uma viagem, mas tem uma dificuldade na frente. Aí você vai abrir a palavra do Senhor, você fala, espera. Você vai adquirir um negócio, um veículo, por exemplo, que você acha que maravilha, está tudo bonito, o camarada falou que é coisa boa e tal, já foi olhar o preço de mercado, tabelas, mas tem um problema sério ali que só o camarada sabe, mas ele não te falou. Aí você vai na palavra de Deus e Deus fala a palavra de dificuldade, você entende, opa, não é isso não. Aí depois você fica sabendo a dificuldade lá na frente, pessoal. Então veja bem, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então as palavras de Jesus, pessoal, é Espírito e é vida. Eles falaram que dura esse discurso, porque na verdade, aquilo que a própria Bíblia fala, eles estavam com véu nos olhos, né? Jesus falava, o ministério dele voltava mais para os judeus, né? Ele veio para os judeus. A maioria que ouviram os mensagens de Jesus era o pessoal de Israel. E eles não conseguiam entender na carne o que Jesus era, o que Jesus falava. Até os discípulos questionaram. Pedro questionou, né? Depois ele foi transformado, né? João, porque na carne não tem como entender os mistérios de Jesus. E eles ainda que eram discípulos de Jesus, eles estavam na carne. Jesus fala o que aqui? As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Eles vieram entender mais na frente isso, quando eles receberam o quê? O batismo com o Espírito Santo, pessoal. Mas há alguns de vós que não creem. Aí, alguns de vós, alguns até dos 12, estavam duvidando. É tanto que um deles, depois de ressuscitou, ainda queria colocar as mãos nos cravos no corpo de Jesus para acreditar que ele era Jesus. Após a ressurreição, Tomé, ele não acreditou, né? Pedro fala, ele não acreditou, ele teve que colocar as mãos ali para testificar que aquele que estava na frente dele era Jesus mesmo, pessoal. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. Meus amados, Jesus era dessa forma, ele sabia de tudo. Quando ele olhava uma pessoa, ele sabia o que tinha na cabeça, na mente dele. Quando Jesus chegou naquela ocasião ali, que ele foi até Zaqueu, Jesus sabia ali onde ele estava naquela árvore, e que aquele era o dia da salvação dele.
Já tinha visto Zaqueu na figueira antes que ele chegar naquele local, sabia? Esse é o Jesus que nós servimos, pessoal. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Sabia? Que quando você vai até Jesus, já é pela permissão do Pai. Porque o Pai vê todas as coisas. Deus já sabe de antemão aqueles que haveriam de crer. Entendeu? Deus já sabe. Deus já sabia desde o princípio que um deles era o diabo, como Jesus fala. E que um deles ali não ia chegar até o final. Mas tinha que ter um deles para quê? Para se cumprir a profecia do Salmo. Ele fala que um deles, que outro tomaria o seu bispado. Está lá no Velho Testamento. E que um dos 12, ainda que vendo todos os sinais, os mesmos ensinos, ele seria o traidor. Precisava ter um traidor para entregar Jesus. Tinha que ser Judas? Não. Jesus deu uma oportunidade para ele. Poderia ser colocado outro. Mas ele foi com o coração endurecido de pedra até o final, até entregar Jesus, pessoal. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, agora que fala, desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. Talvez você está um pouco, você que está recebendo essa palavra aí, com certeza, dentro que eles vão ouvir essa mensagem, eu não tenho noção, pessoal, quantos são. Você pergunta, cara, você acha que é aproximadamente quantas pessoas te ouvem? Não sei. Não sei. Eu não tenho a menor ideia, pessoal. Eu sei que nós estamos fazendo aquilo que Deus tem nos mandado, entregar a palavra que tem colocado no nosso coração. Então, muito andava com ele. Se você tem poucos amigos, desde que você conheceu a Cristo, que você entregou a sua vida para servir a Ele de verdade, se você é uma pessoa que tem poucos amigos, se alegra porque Jesus, o Filho de Deus vivo, ele tinha motivos demais para ter muitos milhões de seguidores, mas não era assim. Muitos, a Bíblia diz, já não andavam com ele, pessoal. Aqui, desde então, muitos dos discípulos, não era a multidão pedindo, pessoas que já estavam seguindo ali há muito tempo, ouvindo seus discípulos, seus sinais, às vezes até já foi curado por Jesus, comeu do pão, do milagre, mas agora já não andavam com ele, pessoal. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus não está preocupado com gente, pessoal. Não se engana com isso, não. Não se engana com número, com multidões. Não se engana com multidões. O que eles falaram? Simão Pedro falou: Senhor, para quem nós iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pessoal, está difícil servir Jesus? Está tendo provas, né? Está tendo provas, está sendo questionado. Muitos dizem que você está perdendo tempo com esse negócio, que você está fazendo, que eu também. Eu te pergunto, para você e para mim, para onde iremos nós? Vou encerrar aqui com essa palavra. Eu pergunto, para quem iremos nós? Se está difícil, está tendo provas, dificuldades com Jesus no barco, você imagina sem Jesus no barco da sua vida, o que seria de você e de mim? Foi o que Pedro falou. Jesus falou: vocês querem se retirar também? Porque muitos se retiraram com essa mensagem que eu estou pregando. O que falar aí? O que Pedro falou? Pedro falava no um dos outros, né? Ele era o mais extrovertido, que falava mais. O que ele falou? Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E se você, meu amigo, entende que a mensagem aqui no canal Off Home que está falando no seu coração, igual essa agora, se você acha que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, então por que não compartilhar? Deixar o seu like aí, deixa o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Ajude esse canal a ir longe. Deus tem um propósito grande com esse canal, mas você precisa participar também, com todos os procedimentos que o YouTube apresenta para você aí no canal. Amém? Então, curta, comente e compartilhe. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.